Bom dia, amados. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida neste dia abençoado. Louvado seja o nome do Senhor por esta manhã, por este dia, por este momento em que podemos estar na presença de Deus, que podemos adorar e exaltar esse Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. E é digno também, amados, que nós caminhemos com Ele, que nós conversemos com o Senhor, porque Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso Pai, e que nós também possamos esperar nele, que Ele fará o sobrenatural sobre as nossas vidas. Amém, amados? Que possamos crer hoje nesta palavra que vem do Senhor, nesta data abençoada, neste dia, nesta manhã linda. O Senhor vem trazer uma palavra para a minha vida e para a sua vida. Então eu quero que nesse momento você pegue a sua Bíblia e abra ela em Gênesis capítulo 18. Nós vamos ler junto do versículo 16 ao 33. Amém, amados? Então que o Espírito Santo venha nesse momento fazer morada em nosso coração, que Ele venha abrir a nossa visão espiritual e o nosso coração para que possamos receber aquilo que vem do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, amados? Então diz assim a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 18, do versículo 16 ao 33. Depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Quando partiram, Abrão os acompanhou para despedir-se deles. Então o Senhor disse: Devo esconder meu plano de Abrão? Afinal, Abrão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene seus filhos e as famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei a Abrão tudo o que prometi. Portanto, o Senhor disse a Abrão: Houve um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se seus atos são, de fato, tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abrão permaneceu diante do Senhor. Aproximou-se dele e disse: Exterminará tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim os exterminará e não o poupará por causa deles? Claro que não farei tal coisa. Destruir o justo com o perverso, afinal, estaria tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não faria isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Abraão voltou a falar: Embora eu seja apenas pó e cinza, permita dizer mais uma coisa ao Senhor. Suponhamos que haja apenas 45 justos, e não 50. Destruirá a cidade toda por falta de 50 justos? O Senhor disse: Se encontrar ali 45 justos, não a destruirei. Abrão levou seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. O Senhor respondeu: Por causa de 40, não o destruirei. Por favor, não fique irado comigo, meu Senhor, suplicou Abrão. Permita-me falar. Suponhamos que haja apenas 30 justos. O Senhor disse: Se encontrar ali 30 justos, não destruirei. Abrão prosseguiu: Uma vez que tive a ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar. Por causa de 20, não a destruirei? Por fim, Abrão disse: Senhor, não fique irado comigo por minha falta mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu: Por causa de 10, não destruirei. Quando terminou a conversa com Abrão, o Senhor partiu e Abrão voltou para a sua tenda. Amém, amados? Então, amados irmãos em Cristo, o Senhor vem trazer essa palavra para nós no dia de hoje e vem nos mostrar, que neste dia abençoado, que como Abrão, amados, eu e você, ao caminharmos com Deus, muitas vezes Ele nos revelará os seus planos. Ele revelou o plano dele para Abraão, que ele destruiria aquelas cidades, porque aquelas cidades estavam perversas, amém, amados? Deus mudará, nosso ser,
e nos tratará. Ele mudará nossas ideias, né, através dessa caminhada com o Senhor. Então, nós devemos, né, assim como Abrão, caminhar com Deus. E muitas vezes ele realmente virá revelar os seus planos para nós. Deus mudará o nosso ser, nos tratará, né, as nossas ideias, os nossos caminhos de forma extraordinária quando nós assim estivermos na presença do Senhor. Precisamos conversar intimamente com o nosso Pai. Ele é o nosso Criador, o nosso Pai, Ele nos ama. Como Abrão nos mostra nessa palavra, ele orava de forma simples com o Senhor. E ele também questionava o Pai, né? Questionava o Senhor pedindo respostas. Da mesma forma, amado irmão em Cristo, nós, né, devemos ter esse diálogo com o nosso Pai. Devemos entregar tudo para o Senhor, da nossa boca. Ele quer ouvir, Ele espera que nós contemos para Ele o que está acontecendo, o que vem nos preocupando. Ao conversarmos com o Senhor, nós adquirimos a intimidade. E também devemos daí, quando temos essa intimidade, ouvir a resposta que Deus nos dará. Creia, amado irmão, que o Senhor, né, os planos do Senhor, né, os anseios do Senhor são muito maiores do que os nossos pedidos, né? Então, que nós possamos, né, entregar ao Senhor e saber que os planos dele são maiores do que pedimos ou pensamos, amém? Abraão estava muito preocupado, amados, dá para nós vermos aqui na Bíblia, com o que Deus havia revelado para ele. Porque nem sempre o que Deus revela é o que nós queremos, não é assim? Muitas vezes nós queremos de outra forma. E o que ele fez, amados? Ele, preocupado com o que Deus havia revelado para ele, que destruiria Sodoma e Gomorra, né? Por tanto pecado que ali existia naquelas cidades, Abrão sabia, amados, que seu sobrinho Ló estava ali naquelas terras. E que se o Senhor cumprisse o que havia revelado para ele, né? Ele nunca mais veria o seu sobrinho Ló. Então, por isso que ele questionava tanto ao Senhor, que se houvesse, né, pessoas justas, se o Senhor não destruiria. Abrão, então, amados, ele ora ao Senhor, pedindo que se houvesse justos naquela cidade, que o Senhor não destruísse. Mas o Senhor já sabia que ali não existia justos, que aquela terra estava corrompida, né, com a perversidade. Amados, temos que crer que o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor ouve a oração do justo. Ore como Abrão, né, pelas pessoas que você ama, mesmo você sabendo que elas fazem e vivem em meio de perversidades, que vivem para satisfazer os seus desejos da carne, que vivem nesse mundo e não estão, né, pensando que Deus é dono de tudo e que nós temos que buscar a nossa salvação. Amém, amados? Então, que vocês, como Abrão, orem pelos que vocês amam. Deus pode realizar o sobrenatural, o impossível, para aquele que crê. Amém? Nós temos que crer nisso, porque a palavra do Senhor diz isso. Amém, amados? Então, é esta palavra que eu venho passar hoje para vocês sobre, né, Gênesis capítulo 18, do versículo 16 ao 33. Que o Senhor vem nos ensinar aqui nesta palavra, que nós devemos, amados, caminhar com o Senhor, conversar com Ele, porque Ele é o nosso melhor amigo, e esperar em Deus, porque nós cremos que as promessas do Senhor são muito maiores do que aquilo que podemos imaginar, pensar, sonhar. O Senhor tem grandes coisas para nós e Ele ouve a oração do justo. Ele ouve quando nós nos humilhamos diante dEle. Ele é o nosso Pai, Ele quer a nossa intimidade com Ele. Ele quer que nós contemos tudo que está inquietando o nosso coração, tudo que está inquietando a nossa vida, a nossa mente, né? Tudo aquilo que vem trazendo assim insegurança. O Senhor sabe, amados, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer que você o considere como o melhor amigo, que você permita que Ele entre, faça morada e que transforme a sua vida, que revele os seus planos, né, para você. Ele espera isso, amados. E creia, Ele fará o sobrenatural sobre a sua vida, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Que possamos no dia de hoje tomar posse dessa palavra e que eu e você tenha a Deus, a Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo como nosso melhor amigo. Que ao invés de nós contarmos as nossas aflições a um amigo, a alguém desse mundo,
que nós possamos pensar que nós temos um verdadeiro amigo que nunca vai nos abandonar, que nunca vai, né, nos desamparar, que nunca vai nos trair. O Senhor é Deus que realiza, amados, o impossível. Amém? Então, que possamos tomar posse dessa palavra hoje. Então, amados, fiquem hoje na grandiosa paz que vem do Senhor. Tenham um final de semana abençoado e tenham intimidade com o seu papai, o nosso Deus soberano. Ele espera ouvir a sua voz, ouvir o seu clamor diante dele. Amém? Tenham um bom dia. A paz do Senhor. Tchau.